A quem devemos resistir? Olá, amigos, estou aqui em mais um momento de compartilhar para que a gente possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus, dos princípios daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E sim, essa pergunta nós precisamos responder. A quem devemos resistir? É muito fácil responder essa pergunta porque o próprio Jesus ele nos ensinou a quem devemos resistir. E ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E isso é certeza. Se você resistir ao inimigo, ao maligno, a todas as artimanhas e tentações, enfim, a tudo aquilo que ele colocar na sua frente, é certeza que ele vai fugir. E se a gente pegar um pouquinho para entender o que quer dizer essa palavra resistir, nós vamos ver que ela fala de força. E existe um esforço. Em tudo que a gente faz nessa vida, existe um esforço. E resistir quer dizer fazer uma força contrária a algo específico, a alguém, enfim. Ou se permanecer firme, não ceder. E no nosso contexto, não ceder à tentação. Então, resistir fala de sim, uma força, um esforço, algo que eu e você precisamos fazer contra o inimigo, contra aquilo que nos distrai da presença de Deus, contra as mentiras, as artimanhas, contra as tentações que o inimigo trouxer para as nossas vidas. E a palavra já deu a direção e já deu a instrução. A gente já sabe o que precisa fazer. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Essa força contrária, esse não ceder, esse permanecer firme, você está conseguindo fazer em relação ao inimigo? Nossa, mas que estranha essa pergunta, Susan. Ela é estranha mesmo. Por quê, queridos? Hoje, em muitos momentos, em muitas áreas das nossas vidas, nós estamos resistindo sim ao Senhor. Resistindo à voz do nosso Deus, resistindo às verdades da palavra, resistindo aos mandamentos, às ordenanças, resistindo à direção que Deus está colocando para nós. E aí é por isso que nós começamos com essa pergunta: a quem devemos resistir? Se você fizer essa pergunta para você hoje, se você analisar, parar um pouquinho para pensar, você está resistindo ao inimigo ou você está resistindo ao nosso Senhor? É interessante nós falarmos sobre isso porque, queridos, às vezes a gente nem percebe, mas nós resistimos ao Senhor em não ter um tempo de devocional com Ele, em não ter um momento de estudo da palavra, em deixar o tempo ou aquele momento de intimidade com Deus de lado, ou não dar a importância que realmente é necessária para o nosso Senhor. Se nós entendermos o que a palavra fala e tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina, nós vamos ver que neste mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos sim ter tentações, nós vamos ter inúmeras provações, nós vamos passar por todo um processo nessa terra. Mas se nós resistirmos ao inimigo, ele vai fugir de nós. É isso que a palavra nos ensina. Mas o que acontece? Por que o inimigo não está fugindo? Porque às vezes nós estamos resistindo ao Senhor. Nós estamos resistindo à palavra. Nós estamos resistindo à verdade. E essa resistência, ela não vai trazer um resultado bom para as nossas vidas. O inimigo não vai fugir. Deus vai fugir de mim? Deus não vai fugir de você. O Senhor, ele está sempre disponível. Mas o Senhor, ele espera que nós nos acheguemos a Ele. E se eu ficar resistindo, se eu não der ouvido à voz de Deus, se eu não tiver uma vida agradável ao Senhor, como que eu vou me aproximar dele? Pelo
Pelo contrário, eu vou acabar indo em outra direção. E se eu não estou na direção do Senhor, qual será a direção que eu estarei? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se abrirmos a palavra de Deus nos escritos proféticos sobre o final dos tempos, se a gente ler o que Jesus falou em Mateus, ali 24, se a gente pegar e ler um pouquinho do Apocalipse, a gente vai achar que está lendo um jornal ou que está vendo as últimas notícias, porque realmente tudo está se cumprindo. A palavra ela é verdadeira, ela é fiel e tudo que está escrito ali sim vai se cumprir. E estamos chegando num momento onde a noiva do Cordeiro precisa se preparar. E a palavra fala de noiva, a palavra não fala simplesmente igreja. Ela não engloba, digamos assim, um corpo completo ou uma quantidade de pessoas que se intitulam como igreja. Mas a palavra fala que o nosso Senhor, ele vem para buscar a noiva. Então quer dizer que a noiva não é a igreja? Eu acredito que o Senhor ele vai retirar a noiva de dentro da igreja. E é por isso que eu e você não podemos nos acostumar com as coisas desse mundo. Não podemos viver uma vida onde o inimigo ele fica aqui pertinho de nós. Não, queridos, o inimigo tem que fugir de nós. E para que ele fuja é preciso resistir. Resistir às coisas desse mundo e dar ouvidos ao Senhor. Nós precisamos fazer uma força contrária a esse mundo e uma força em direção ao nosso Deus. Então, a nossa resistência precisa ser contra o inimigo das nossas almas. E você sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele tenta fazer contra as nossas vidas em todo momento. Então, nós precisamos nos preparar como a noiva. Como aquela que aguarda, que anseia pelo encontro com seu amado, que se prepara todos os dias e que arde em seu coração um desejo de estar com ele. E para isso, queridos, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos nos afastar das coisas, das tentações, daquilo que esse mundo tem para nos oferecer e nos aproximarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu falo nos afastar desse mundo, não é você se isolar de todo mundo, enfim, não é isso, queridos. O que nós precisamos é aprender a discernir sobre aquilo que é agradável a Deus e aquilo que não é. Se nós entendermos isso e tivermos uma mentalidade de noiva do Cordeiro, aquela que anseia, aquela que espera, aquela que se alegra simplesmente com ouvir a voz do noivo e que corre em direção a ele, aí sim o inimigo fugirá de nós. Então, hoje, nós precisamos parar e pensar sobre essa pergunta: a quem eu estou resistindo? E você tem uma escolha. Você pode se decidir por resistir ao inimigo e se aproximar do Senhor e se tornar a noiva do Cordeiro. Ele está às portas, breve vem o Senhor Jesus. E ele vem buscar aqueles que se aproximam dele dia após dia. É isso que a gente precisa fazer, correr para os braços do Senhor e continuar anunciando as verdades, o amor, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque o que Ele tem, queridos, é sempre o melhor. E hoje Ele tem o melhor para você. Então corra para os braços do Senhor, resista ao inimigo e corra para a presença do nosso Deus. Porque Ele tem algo reservado para você nesse dia. Porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel e porque Ele está no controle. Então pense sobre isso e busque a presença do Senhor.